A gente chegou no momento agora que eu falo que é o momento do game. A verdade é um tabuleiro, é um grid que tem diversos temas que a gente lida aí no mundo digital, né? Na liderança e transformações corporativas. Normalmente calha aí de sair temas que a gente acabou conversando, então eventualmente se a gente expor alguma coisa a gente vai pro próximo. Não é uma competição, né? Eu falo que é um game, mas não é uma Boa. competição. É uma forma aí de orientar a gente aí nas temáticas que estão com bastante demanda atenção aí. Vamos ver o que surge aí de primeiro escolha aí do nosso equipamento. Aqui é orçamento, investimentos, né? Planejamento financeiro, estratégico, a transformação Boa. digital. A gente passa normalmente aí dentro do ciclo de vida de uma empresa, é natural você ter diversos momentos, estratégias, hora de mais de neutralização, outras de transformação. Essa questão da gestão orçamentária, investimentos, a gente até conversou, né, quando você passou a ser líder, né, um head, né, da uma frente de TI, passa a ser uma disciplina aí bastante importante. Você vê alguma tendência de mudança em relação a essa parte de gestão orçamentária? Quando eu falo na perspectiva das empresas adotarem modelos mais parecidos com aqueles praticados em startups, onde em projetos de transformação tem investimentos simulando o que a gente vê numa venture capital, eventualmente do tipo, olha, você tem uma verba, conseguindo mais resultado, algo mais com uma frequência, uma frequência maior, ou, sei lá, uma revisão mais trimestral do que anual. O que você vê de mudanças acontecendo ou que talvez você acredite sejam necessárias para levar essa questão orçamentária mais alinhado com práticas ágeis, a velocidade de entrega, tempo de reação a mudanças de mercado? Como que você enxerga essa temática aí? Olha, eu vou trazer duas conversas interessantes sobre a questão de orçamento e investimentos, quando a gente está falando aí no momento de transformação digital. Primeiro, a questão de adequação às realidades e ao futuro na questão dos investimentos tecnológicos. Sim, existe uma preparação das empresas, uma adequação delas no modelo, né? Isso vem acontecendo. Óbvio, ainda é muito embrionário, porque as empresas, na sua grande maioria, ainda são conservadoras, e quando se fala de grana, mais ainda. Empresas que, óbvio, não vou colocar nesse pacote as startups, porque elas têm um modelo próprio, mas um modelo muito mais ágil. Às vezes as empresas estão trabalhando muito também agora por produtos, e a TI, inclusive existem segmentos que a TI está praticamente também criando produtos para a empresa, isso não sendo uma empresa de tecnologia. Às vezes uma indústria, ela tem um produto, uma indústria do setor de saúde, ela tem um produto que ela desenvolveu para ela, mas que ela pode ser usada para o mercado. E aí a TI começa a ter interferência diretamente nisso, porque isso normalmente são produtos digitais, e aí isso começa a monetizar muito forte para a empresa, começa a trazer mais resultados. Então, as empresas estão tendo que se adequar nessa questão orçamentária, sim, criando unidades de negócio, criando revisões que não são revisões tradicionais, que são revisões para Anuais, corte, né? Exato. Normalmente isso acontece nas empresas. Você tem as revisões de orçamento, mas que normalmente é para cortar, não para mudar ou aumentar, né? Porque o pano de fundo um pouco dessa minha pergunta tem que a gente, em geral, vê, principalmente, né, empresas maiores, tem a questão do ciclo fiscal, tem empresas com investidores externos, ou mesmo que seja fechado, mas normalmente tem um ciclo orçamentário analisado. Aí eu até brinco, né? Fala, pô, todo ano a galera vai lá no hotel, faz aquela discussão. Sim. Aí 3 dias depois aquilo não vale mais nada, porque o Elon Musk vai conectar o satélite direto no celular, traduzindo, vai acabar com a Isso aí. telecom. Então, assim, como que está essa dinâmica? As empresas estão mais atentas nessa questão do, ok, vamos investir aqui, mas, ok, pô, para um pouco, mas isso não foi perder, na verdade foi investir para tentar
fazer um teste de hipótese. Isso. E você vê isso acontecendo. Eu vou... Tem proporções, igual você falou, mas você vê esse cenário. Sim. Isso vem crescendo bastante nos últimos 3 anos ali. Mas vou trazer para você, e aí para a galera que está ouvindo a gente, eu vou trazer uma questão prática, né? Que acho que isso sempre ajuda a ilustrar o entendimento da galera que está ouvindo a gente. Cria uma referência, exato, né? Por exemplo, quando eu chego numa empresa, o primeiro trabalho que tem que ser feito quando um executivo chega na empresa, como head de área, é fazer o seu planejamento estratégico, né? No caso da TI, fazer lá o seu PDTI, o seu alguma coisa parecida. Como é que normalmente eu gosto de agir nesse sentido? Eu uso algumas metodologias, principalmente ali usando um pouco de coisas lúdicas como um design thinking, Canvas, algumas coisas parecidas. A gente faz reuniões individuais com as áreas de negócio. Eu chamo lá a área financeira, chamo a área comercial, RH, compras, vendas, logística, todas as áreas da empresa, literalmente. Faço essas reuniões por área, levo os meus especialistas dessas áreas de tecnologia para que a gente possa entender quais são as dores, as dificuldades, as barreiras que essas áreas têm para atingir os seus objetivos e metas. Como a TI, todas as outras áreas têm seus objetivos e metas corporativos de área. E tem as metas corporativas da empresa. Com isso, a gente entende esses desafios e faz os questionamentos. Quais são essas dificuldades para atingir essas metas? E aí, em cima dessas dificuldades, a gente tenta entender quais são os caminhos, as iniciativas para a gente resolver isso. Trazer um exemplo. E aí, olhando, por exemplo, o que a gente já falou aqui, falando de RH, que aí eu linko um assunto com o outro. A gente fez com o RH e aí saiu lá que o RH disseram que ele tinha problema de compliance, que ele tinha problema de auditoria, porque tudo era manual, não tinha rastreabilidade. A produtividade, obviamente, é baixa do time, porque é muito trabalho em planilhas, em cima de planilhas, e tudo tem que integrar, nada é integrado. Então, se eu contrato alguém, meu sistema de recrutamento e seleção não conversa com o meu de prontuário, que não está linkado ao meu sistema de avaliação de desempenho e metas, por exemplo, para fazer um 9-in-box, trazendo as informações. Não esquece, isso não existe. E aí, com essa informação, eu volto para a TI, aplico tecnologia em cima disso, mostro quais são os produtos, serviços e projetos que a gente tem que fazer para resolver aquele problema. Volto para as reuniões com o negócio novamente. Priorizo conforme a necessidade do negócio. O negócio vai dizer, olha, primeiro eu preciso fazer o sistema de avaliação de desempenho, depois eu preciso fazer o de recrutamento e seleção, mas o primeiro de tudo é a folha de pagamento, porque ela é manual e tal. Com isso, eu crio um grande roadmap. Nunca a gente vai ter dinheiro para fazer. Em teoria, você tem menos sempre, exato, né? Então você cria um roadmap para vários anos. Se tiver mais, tem algo errado, né? Provavelmente. Exato. Né? Então você cria isso e joga na linha do tempo. E aí você vai criar um roadmap para 3, 4 anos. Hoje, na TI, não se faz mais aquele planejamento estratégico para 5, 6 anos. Né? Reduziu demais. Né? Isso é, exato. Menor, né? E, depois disso pronto, a gente aprova, leva para o boarding para que a gente tenha uma visão corporativa de priorização, porque às vezes aquela prioridade do RH não é a prioridade correta, ou eu fiz uma necessidade ali onde marketing queria um CRM, a área comercial também queria um CRM, então eu tenho um só, pronto, sim, posso fazer, e aí vira uma prioridade, e aí começa a fazer. E aí com isso a gente tem um grande roadmap corporativo feito com o negócio, priorizado pelo negócio, e aí eu faço essa revisão todos os anos daquele conteúdo, porque todo ano, obviamente, vai mudar, vai ter alguma coisa nova, obviamente. Fora as revisões dentro do ano, que a gente faz 2 vezes por ano, normalmente ali no meio do ano, e a última no final do ano. Com isso, eu crio o quê? Eu crio um vínculo com o negócio, porque eu não criei aquilo. Eu co-criei aquilo junto com o negócio. Com isso, o que acontece? Eu crio esse vínculo, eu crio esse enlace, eu crio esse relacionamento, e aí eu não tenho as dificuldades que eu tenho de implementações e de participações do negócio. Melhora a sinergia, né? A sinergia
o ambiente de trabalho, as aprovações são feitas pelo negócio, o negócio vai defender aquele projeto perante o board, então ele quer que aquilo dê certo. Como que você, talvez um pouco mais técnico aqui, como que você vê como tendência nessa linha que você comentou, né, da colaboração? Você vê as linhas orçamentárias, a TI ainda trabalha se apropriando de orçamento das áreas de negócio e tem um orçamento próprio para coisas estruturantes? Ou você vê que, não, já meio que mudou, tem uma coisa mais unificada? Eu já vi algumas empresas que trabalham, meio que eles têm alguns bolsões alinhados nos temas estratégicos, e aí você vai lá meio que apresenta o que você vai fazer, tu ganha o dinheiro, se você não der resultado eles te tiram. Tá tendo alguma criatividade fora do tradicional, enfim? Então, eu tô vendo muita forma diferente de fazer essa gestão e de ter esse orçamento. Eu já passei por diversas delas, sendo muito sincero com você. Eu entendo que essa que eu trouxe até como exemplo é a mais adequada. Por quê? Porque é um dinheiro corporativo que fica sobre a gestão da TI. Tem a tutela, não a propriedade. Exato, né? Porque... Mas quem criou e aprovou aquilo foi o próprio negócio. Eu vou aprofundar ainda mais, né? A gente... Ok, acho que tem pensadores, né? Acho que até uma linha que eu defendo é a questão da empresa de tecnologia que oferece serviços de alguma coisa. Por isso que é fintech, edutech, healthtech. Exato. Você vê que é uma tendência, por mais que o sistema, vamos dizer assim, talvez segure, quando você projeta para o infinito, você vê que todas as empresas serão de tecnologia de alguma forma. Sim. Oferecendo serviço. Pelo menos me parece a tendência. Óbvio que isso é uma progressão. Nesse contexto onde você tem essa questão de evolução tecnológica muito, muito grande, no passado a gente era... Eu falo era, né? Porque eu gosto, né? Tenho uma formação aí junto... Tinha uma questão de operação, que era run the business. Aí depois a gente começa a ser mais envolvido um pouquinho. Não, a gente precisa crescer. A parte de transform the business, basicamente 99% das ações, tirando operações financeiras de merge, que aí são estruturais, claro. Tecnologia está envolvida. Uhum. Como que você vê que um líder, né? Uma pessoa numa cadeira de liderança dentro dessa área de tecnologia, ela tem que se posicionar sabendo que ela... Se eu posso estar errado, eu estou falando, mas ela tem grande chance de ela ter todo o orçamento da empresa na mão de alguma forma e que ela que vai orquestrar quem vai ter prioridade. Como você vê isso na questão do relacionamento, do posicionamento que nem você falou, né? Eu lembro que você comentou, eu sempre entro e ajudo as áreas de tecnologia a ser mais estratégicas. Acho que essa materialização é uma mudança de postura do líder de TI. Ele tem que... Como que ele deixa de ser aquele tirador do pedido e passa a ser talvez um cara que vai influenciar na área de alguém? Eu não sei se eu estou exagerando, tá? É o que eu sinto, pelo menos, que está acontecendo. Eu vou te responder esse seu comentário, se você está exagerando ou não. Eu fiz uma gravação de um podcast para um programa da Globo e eu usei uma frase que eu falo muito para as pessoas do meu relacionamento ali, de time. A gente contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento. Lembra que a gente falou aqui no começo da nossa conversa? Hard skill e soft skill? Isso é fundamental. Para a gente construir tudo isso que a gente está falando, você vê como tudo se conversa e o nosso bate-papo aqui se avisou o público que nada é combinado, né? Então, isso. Não foi, mas eles daqui a pouco vão desconfiar. Porque tudo que a gente falou aqui parece que estava com pauta. Eu falei sobre a questão do soft skill, eu falei sobre a questão da comunicação. Você acha que a comunicação é importante para uma pessoa que vai liderar o orçamento quase que inteiro da empresa? É fundamental. Você acha que a empatia, a postura, o relacionamento interpessoal, que são os soft skills ali, é importante para um líder que vai liderar tudo isso aí, a transformação da empresa? É fundamental. Então, sim,
Tudo isso está acontecendo, essas mudanças estão acontecendo sim, e esse jargão que eu uso é muito importante. A gente contrata pelo comportamento, a gente contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento. Isso tem que mudar. O conhecimento a gente muitas vezes adquire. O comportamento, às vezes o perfil soft skill não é tão simples assim. Então é muito importante a gente fazer as nossas contratações olhando sempre pelo soft skill. Inclusive, o meu papel dentro das contratações que eu tenho dentro dos meus times, no início, quando eu quero ainda instruir o meu time qual o caminho que a gente vai percorrer, eu passo sempre pela entrevista final. Depois que o meu time já entendeu qual que é o meu desejo de soft skill para as nossas equipes, aí eu saio do circuito. Aí eu não preciso mais entrevistar, minhas equipes entrevistam. Mas é importante a gente se preocupar com esse perfil, porque as pessoas de TI, elas se relacionam com todas as pessoas da empresa. Os gestores que te representam, eles que vão receber, como você narrou, né? Eles que vão receber se eles forem truculentos ou se posicionarem de forma não colaborativa, você vai impactar a cultura inteira da empresa, né? É isso, é por isso que eu falei para você, eu preciso mostrar para a empresa isso, né? Aí uma provocação, acho que foge um pouquinho, mas é que veio na cabeça, eu não vou perder a oportunidade de perguntar. A tecnologia está além da área de TI? Totalmente, sem sombra de dúvidas. A empresa que não tiver investimentos e não colocar a área de TI como uma área fundamental e estratégica, quiçá transformar o seu negócio num negócio de TI nos próximos anos, ela está fadada ao fracasso. E aí, como visão, aí eu vou só fazer um pilar. É de visão, tá, agora, que é o ponto de vista, né? Os profissionais líderes de TI são os que estão ficando mais aptos a assumir uma posição de CEO dentro das empresas? Eu falei para você também aqui, trabalhei numa empresa onde o meu chefe, ele não era de TI, mas ele era do RH. É do RH. Em outra, era o cara do financeiro. Em outra, era o CEO, que na verdade era o head de supply chain da companhia. Então, o que acontece? Esses cenários começam a aparecer porque os heads de área que não são de TI, que têm essa responsabilidade da TI, não conseguem dominar a TI mais. Então, começa a passar de mão em mão. E essas coisas começam a mudar. Eu tenho alguns amigos CIOs, diretores de TI, que colocaram áreas como RH embaixo dela. Sim, eu compreendo. Isso, se você olhar no mercado, você vai ver isso já acontecer. Sim. CSC nem se fala, né? Isso nem precisa falar, né? Eu vejo duas tendências aí, desculpa se eu, né? Mas aí é compartilhar. Eu vejo uma corrida muito grande em relação a... Não, não é questão de ser... Você ser CEO da empresa não quer dizer que você chegou no máximo. Eu tenho uma visão bem matricial. Isso aí, para mim, é só mais uma posição como qualquer outra. Fato, né? Não concordo. É nem mais nem menos do que nada. Mas assim, eu vejo que a galera de RH, com a mentalidade certa, e a galera da tecnologia, com a mentalidade certa, eles sempre serão os primeiros a ser avaliados para estar na cadeira da liderança. Vou te dizer uma coisa. Principalmente, que você falou o mesmo período, tem 3 anos para cá que isso começa a materializar. Tem uma outra reflexão que eu já venho fazendo há alguns anos. Uma vez eu falei assim, mas a área de TI é a única área que navega na empresa inteira. Aí veio o RH e questionou. Não, eu também vou e navego na empresa inteira. Aí vem o cara do financeiro. Não, eu também vou e ando na empresa inteira. E realmente, né? Normalmente era o CFO que virava o CEO e normalmente o diretor de RH que virava o CEO. Então eram essas duas funções. Por quê? Porque eles navegam na empresa inteira. Porém, contudo, no entanto, grave o que eu tô te falando, Rodrigo. Depois você vai discutir sobre isso com outros amigos que vão sentar nessa cadeira aqui. Essas pessoas vão nas outras áreas. Por exemplo, o CFO e o time dele vai nas outras áreas falar sobre o financeiro. Vai em todas as áreas da empresa. O RH vai em todas as áreas da empresa falar sobre pessoas. A TI faz isso falando do negócio do cara. Eu vou na logística falar sobre logística.
Eu vou no comercial falar sobre o comercial. Eu vou no industrial falar sobre o industrial. Eu vou no RH falar sobre o RH. Porque eu vou falar sobre os processos do RH que nós precisamos transformar, automatizar, digitalizar ou algo do tipo. Então, a área de TI é a única área em qualquer empresa que navega em todas as áreas falando da área do cara. É. Conectou? Não, perfeito. É por isso da minha provocação Matou. e as tendências que a gente vê, né? É uma empresa que tecnologia é chassi, né? Tá no centro da operação e isso. tá todo mundo em volta. E isso foi só a primeira pergunta do nosso... Foi a primeira, mas eu me empolguei aqui. Ó, galera, quem acompanha um pouco aí já sabe, às vezes eu me empolgo, porque às vezes fazer uma pergunta dessa requer o entendimento da outra Claro, parte também. Então aí. eu dou uma provocada. Enfim. Ficaremos o dia inteiro aqui. Eu até quero usar muito, mas vamos lá em um próximo tema aí, por favor. Gestão de projetos digitais. Aqui eu gosto. a gente é normal quando a gente está passando em transformações muito grandes no mercado, que a gente às vezes não enxerga exatamente as coisas que estão acontecendo. Você consegue, aquela história, né? Dar opinião no que já passou é mais fácil do que construir, então você vai descobrindo. A gente tem momentos onde, por exemplo, a transformação digital está na pauta aí de toda a liderança da empresa. Isso é inevitável, né? Isso é clichê, inclusive, né? Faz alguns anos já. E aí você olha as empresas, aí você fala assim, poxa, as empresas têm... Lá no passado eu tinha o desafio com o SOA, né? O Service Oriented Architecture. Aí nem todo mundo fez, deixa aqui e tal. Aí depois começa a vir questões de organização. Pô, sair do modelo mais vertical para o modelo mais matricial. Nem todo mundo seguiu isso. Aí começa a vir outras revoluções e aí chega uma hora que, tem uma necessidade de transformação digital, veio uma pandemia que acelera tudo isso, e tem toda uma questão de mudar o modelo, ser mais eficiente, e aí entra o tal do ágil, e assim por diante. Então, uma sopa de letrinhas vão se acumulando. Qual que é, na sua visão, a melhor estratégia de você fazer essa gestão desses projetos, né? Não de uma transformação em si, mas assim, uma empresa tem 20, 30 projetos. Todo mundo tem que seguir um método, tem caso a caso, tem condições específicas. Como que você vê e como você eventualmente orienta a galera que está acompanhando quando ela for tomar a decisão do modelo, né? Que é o que a gente fala, né? Modelos de gestão ali da parte dos projetos, seja digital ou não. É uma receita de bolo? É situacional? Como você enxerga? Bom questionamento aqui, boa pergunta. Eu vou tentar até trazer isso para um mundo mais user-friendly, para o pessoal que às vezes não conhece tanto a temática, fica mais fácil de entender. Show. Eu acho que isso é um papel do líder, é sempre transformar a nossa comunicação menos técnica possível, mesmo falando com o nosso público sendo de TI. Eu tive a oportunidade nas últimas empresas que eu trabalhei de cuidar de todo o processo de transformação digital da empresa. E em duas delas foi justamente o momento onde a gente estava nessa fase de adotar metodologias ágeis ou não. Básico, sem dúvida nenhuma, existem o lado bom e o lado ruim, depende muito de como a empresa trata isso, a questão do conservadorismo e das pessoas que estão do lado de lá. As pessoas sempre estão no centro de tudo. Então, como que eu vou trabalhar uma metodologia ágil num programa, num projeto, numa iniciativa, numa squad, numa célula, sendo que as pessoas que estão lá dentro ainda estão falando assim, mas eu preciso entregar esse projeto, qual que é o escopo dele? Não conversa com a metodologia. Mas ok, mas qual que é o dia que eu vou ter o meu projeto entregue? Não conversa com o conceito, com a metodologia. Então, o que eu acabei fazendo? Eu criei um programa de transformação ágil. Era esse as nomenclaturas que eu utilizei mesmo. Trouxe algumas pessoas que tinham o conhecimento sênior no assunto para que a gente pudesse educar a companhia, a empresa, no tema. Em novos paradigmas. Exatamente. Deixa eu te tirar uma dúvida. É impressão minha, a gente está voltando para aquela questão da comunicação, capacitação. É exatamente isso. Okay.
Por quê? Porque você tem que dizer para a empresa o que aquilo lá vai te trazer de benefícios. Quando você enxergou esses benefícios, né? Acho que dado uma posição, acho que obviamente você estudou, você observou antes de tomar a decisão Claro. de fazer essas mudanças. A gente fala aqui do ágil, mas acho que tem várias outras coisas, Sim, modelo data-driven, o mundo digital, né? Um projeto digital não é só ágil, tem várias coisas. Quando você decide trazer um especialista para colaborar nisso, como que foi a reação das pessoas? Como que você organizou junto com o RH? Como que você fez essa aliança para sair na transformação? O que acontece? A gente começou a ver a necessidade, os projetos cada vez se tornavam projetos maiores. Quanto maior a empresa, maior ainda o projeto, então, porque você vai implementar, às vezes, uma solução que é corporativa para uma empresa gigante, demora mais. Impacta muita gente, um monte de integração. Aí você começa a falar assim, pô, em vez de um projeto de ser 3 meses, ele se torna 8, 10, ou um projeto que é para ser de 1 ano se torna 2. Que são as dores que a gente vivenciava, né? E talvez natural. Essas transformações queriam eliminar isso. Exatamente. Só que por trás disso, você quer fazer um programa ali de transformação ágil, implementando cultura ágil, tem a questão dos conceitos, né? Eu não posso sentar, por exemplo, tinha um projeto de implementação de um sistema de apontamento de produção, que é muito importante para uma indústria. Eu não posso implementar uma solução dessa e ouvir do head do negócio, que é o dono daquela solução, ouvir dele qual é o escopo, quando que a gente vai desenhar o escopo do projeto e quando que ele vai ser entregue, sendo que eu vou usar células ágeis para fazer o projeto. Não conversa, né? Porque não existe eu não vou sentar, o escopo ele vai estar se transformando durante as reuniões que a gente tem ali de agilidade. Vai fazendo a descoberta. Exatamente. E aí só que cadê o conceito? Ele não conhece. E aí cada reunião de status que eu tinha para falar de todas as demandas, vinha essa pergunta. E a treta pegava. Mas muito. Por quê? Porque aí começa a falar assim, não, então meu profissional não vai participar, ele só vai entrar na hora que a gente tiver essa informação. Aí foi quando eu tive o estalo e falei, legal, vamos criar esse programa. Trouxe essa pessoa especialista nisso. E aí não é conflito, é você reagir, ouvir, né? Isso. E, receber bem. Eu recebi aquilo por quê? Tem que ser judô, não tem que ser karatê, talvez. Lógico, até porque ele não sabe o conceito. E as pessoas não são obrigadas a saber tudo, exato. né? Ele não é ele é um gestor de projetos. Ele cuida da operação de produção. E é excelente, nota 10. Exatamente. Então, ganhou bônus todo ano. Meu né? papel qual é? Até como tecnologia, mas também, principalmente, como responsável pela transformação da empresa, é trazer esse conhecimento mais moderno, inclusive para essas pessoas. E aí, obviamente, eu abracei o RH, trouxe o RH porque é peça fundamental, né, para isso. Para não apanhar. Vamos nesse processo. Ou se apanhar, vamos apanhar junto, exato. né? Divide a porrada. Criamos um programa educacional que a gente capacitava todas as pessoas da empresa. Do analista, do participante do projeto, aos gestores executivos e até o presidente. Para que a gente pudesse mostrar essa cultura e quando eu chegasse para ele dizendo assim, olha, eu estou criando uma célula, uma squad aqui, que eu vou precisar, e dentro dessa squad tem um colaborador seu, tá? E a dedicação dele lá é 100%. Ele tá louco. Você vai tá querendo pegar um funcionário meu para virar funcionário seu? Falei, peraí, a squad é sua. Aí começa. Enfim. Começa. Só que como que eu vou falar isso para ele? A briga de poder em headcount. Exato, que existe em qualquer lugar do mundo. Sim. E aí qual que é o meu papel? Capacitar essas pessoas para que esse entendimento seja outro. Eu comentei acho que, não sei se foi nessa pergunta de quase 2 minutos, o pessoal me zoou. Pô, às vezes, é porque, olha que legal que você falou. Eu abordei, né? Falei, olha, quando você era para sair para um modelo matricial, as empresas não foram. Aí quando você começa a trabalhar em colaboração, o cara acha que ele é o dono do recurso. Aí fala, pô, tu tá querendo roubar meu recurso. É isso. Pô, tu é o da TI e tal. Eu não vou te colocar nessa enrascada, mas ouso dizer que essa pessoa não durou muito tempo na empresa. Cara, porque o mercado rapa isso daí. Sem dúvida. Essa turma teve dificuldade. Tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você falou, né? Eu trouxe questões ágeis, modelo e tal. E aí, acho que não é ficar esmiuçando tecnicidades, não é isso. Mas assim, mais visão mesmo, ponto de vista.
quando você começa a falar, teoricamente, os fundamentos, né, quando você começa a falar da agilidade, você está falando do modelo de trabalho, da organização, dos ritos, implementar uma governança, trazer práticas de eliminar desperdício, entrega de valor, começar por o MVP. Pô, tu quer um mundo? Legal, vamos cortar o mundo em partes menores vamos entregar e isso tal. aqui, e aí depois Só a gente que aí, de evolui, repente, escala. você começa a descobrir coisas do tipo assim que as áreas de negócio sequer sabem o que elas têm como estratégia. Aí você, de repente, provavelmente aconteceu, né? Provavelmente você teve que ter um Agile Coach, uma consultoria especializada, fazendo um papel disso, e de repente ele está fazendo um processo de design thinking, aí ele está mexendo já para descobrir vertentes do produto, só que isso não é transformação ágil, isso já é quando você, conceitualmente, você mexe no portfólio, você começa a tocar o produto, você já está saindo da agilidade. Sim. Você acha que no Brasil ou no mundo inteiro existe uma carência das áreas de negócio por essas práticas do tipo design thinking, priorização de portfólio, fatiar o produto, feature driven, essa carência que gerou essa confusão do que eu vi a situação que eu tinha pessoas que me cobravam. Pô, Rodrigo, tu não tá me ajudando na transformação digital. Eu falei, puta, cara, legal, eu te ajudo, mas lembra do ágil? Porque essa confusão toda era uma carência de competência, conhecimento de mercado? Era 100%. Na verdade, o que acontece? Todo mundo gostava do nome, todo mundo achava isso muito legal e moderno, todo mundo queria fazer, começava-se a fazer desenfreadamente sem ter o conhecimento, e aí, obviamente, existia um monte de conflito, aí os conflitos vinham com a falta de conhecimento, e aí, obviamente, não se entregava nada. E matava o conceito? Matava tudo. E aí, com isso tudo, o que acontece? Os profissionais acabam virando incompetentes. E aí, essa é a importância da questão educacional. Por quê? Porque eu trouxe você falou do Agile Coach, eu trouxe um Chief Agile Coach, que ia liderar isso, e aí abaixo dele tinha os Agile Coach, os Scrum Masters, que eram os profissionais que apoiavam em todos os movimentos, para que a educação começasse a existir. E no começo de tudo foram feitos treinamentos online e ao vivo, para que as pessoas tirassem dúvidas, fizessem. E essa capacitação fazia parte do skill do profissional que ia trabalhar naqueles projetos. Você acha que ninguém queria trabalhar no projeto de transformação digital da empresa? Todo mundo queria, mas tinha que passar por aquele rito. E os gestores, a mesma coisa. A gente fez cursos para os gestores, desde o gestor operacional ao gestor executivo, para que ele entendesse a importância que é ele ter esse conhecimento e o quanto aquilo ia ser útil depois. O pessoal acaba falando... pessoalmente, tenho uma referência muito grande em relação à agilidade e tal, e o pessoal fala, Agile morreu e tal. Eu falei, não, eu defendo pelo contrário, né? Eu acho que foi uma das ações de adoção de competências mais bem-sucedidas da década. Dúvida, porque saiu de ser isolado num departamento, numa área, numa iniciativa. E hoje, por exemplo, eu duvido que quando você faz um processo seletivo para pegar um gestor de uma área, você não vai perguntar questões básicas de visão de agilidade. Então, eu acho que saiu da questão do feudo, né? Sim. De especialistas para algo comum. Só para Queria que o Data Analytics fosse a mesma coisa, assim por diante. Só para você entender se foi um sucesso ou não. Com 12 meses de implementação do programa Ágil, do programa de transformação Ágil, nós tínhamos 14 squads funcionando, todas acima de 100% de produtividade. 18 meses depois da implementação do programa, nós já tínhamos 16 squads funcionando, todas 100% acima da produtividade. E pasmem, eu tinha 2 squads funcionando no negócio, que não tinha nada a ver com a TI. Tinha ninguém de TI. Não era TI. Sim, o negócio chegou e falou assim, Leandro, me ajuda aqui, a gente quer criar uma squad aqui para que a gente possa fazer as coisas usando metodologia ágil. Aí eu falei, claro, peguei o Agile Coach, autorizei ele, porque não tinha nada a ver com a TI, mas era importante. Mas é um serviço para a empresa. E outra, a gente tinha o conhecimento. Isso era importante para aquela área, né? Você sabe onde que os Agile Codes estão morando atualmente nas empresas? Não. No RH. Então. Faz sentido, né? E o próximo passo é eles passarem a responder. Que quando eu falo Agile Coach, né? Eles vão responder para o CEO. Porque a última área mais isenta antes da independência total é o RH. Isso mesmo. Então, começou na tecnologia por quê?
Cara, tu tomava o fluid da empresa, né? Todos os projetos caíam lá, você precisava organizar a gestão da demanda, o orçamento é limitado, você precisava pôr alguma coisa. Ensinou todo mundo e reorganizou. Me ajuda aqui, olha que legal que você falou, né? Foi para de negócio. Se foi para de negócio, não pode responder para o CEO. É isso. Vai responder para quem? Aí o cara o CEO falou, mano, deixa essa bucha pra outra pessoa. Pega o diretor de RH. E faz sentido, por causa da área de gente e gestão. Sim, quem cuida da gestão da empresa, RH. É isso aí. Próximo passo... E processos e eficiência operacional. Ó, eu não quero polemizar, mas quem é o ministro parceiro do Trump? É o de eficiência operacional. É isso aí. Que é o mais operacional. o braço direito. Né? Se você for cortando cada coisinha, né? Enfim, conceitualmente. Isso, eu dou umas viajadas às vezes, tá? Não, mas é uma verdade. Qualquer coisa você manda cortar lá. Mas você entende como é importante? É uma verdade. Entregar um produto legal, um modelo legal, respeitar as pessoas, ter eficiência. Eu trabalhei muitos anos numa indústria farmacêutica e eu comecei lá com a área de sistemas e processos. Aí, ó, tá vendo? Né? Porque o meu papel era fazer a transformação digital ali. Então, a área de processos estava dentro e não tinha aquela importância no início, né? Mas depois começou a se notar a importância que tinha essa área no papel da transformação, né? Então, é muito legal, muito gostoso isso. Vamos encarar mais um. Bora. Você tá com alguma... Não. Meu compromisso é só a partir do meio-dia. Você aceita a gente mais uns 3? Bora. Vamos nessa? Ó, gestão de... saiu aí a parte de gestão de pessoas e talentos. Acho que a gente... pelo menos 30%, 40% dos temas, né? Foram voltados a isso, né? Essa questão. Aí a gente até poderia eventualmente pular, mas eu tenho uma pergunta para você. Que eu acho que é bem relevante. Dentro essa sinergia, né? Uma tecnologia muito importante. Eu lembro que foi o Gartner em 2018. Ele fez a pesquisa e saíram lá os 2 principais temas que as empresas se preocupavam. Transformação digital e o outro era a existência dos talentos, né? A gestão de talentos. Era desde a mão de obra até a parte de talento mesmo. Como que você enxerga isso como um diferencial competitivo fazendo essas atividades? Fica mais fácil contratar, a galera quer trabalhar mais, o índice com o colaborador sobe. Aquela questão aquela conversa que toda empresa tem há décadas, que é a questão, por exemplo, eu quero trabalhar em um lugar que tenha um clima legal, que seja bacana. E isso está atrelado a um ponto que a gente falou bastante aqui também. E que você vai ver o único cara que é de exatas, formado em engenharia, que cuida da TI, falar muito sobre comunicação. Sou eu. Vou falar o tempo inteiro sobre isso. E aqui, quando a gente fala muito sobre gestão de talentos, gestão das pessoas, é fundamental essa questão da comunicação. Por quê? Quando a gente começa a divulgar para a companhia aquelas entregas, aquelas iniciativas que a TI fez de transformação digital e quem foram os talentos que executaram aqueles projetos, o que normalmente esses grandes talentos querem sempre? É o reconhecimento. É óbvio que todo mundo vive através do financeiro, né, do benefício nesse sentido. Mas esses grandes talentos, eles querem muito mais esse reconhecimento. Que a empresa diga assim, caramba, realmente você é bacana, realmente você fez aquele projeto. Então esse reconhecimento ele é fundamental para que a gente administre bem esses talentos, para que a gente divulgue os trabalhos, para que ele seja reconhecido perante os colegas de trabalho ali daquela entrega importante que ele fez. Por exemplo, você enxerga que a comunicação disso, claro que de forma organizada e filtrada, externamente a empresa também é relevante? Então, óbvio que existe todo um cuidado, às vezes do segmento, às vezes de regras de compliance da empresa, de divulgação, de marca, de entrega, de produto nesse sentido. Mas vou trazer de novo, vou tentar trazer sempre num exemplo prático, né, das coisas que eu tive oportunidade dentro da minha carreira. Mas eu tinha num time relativamente grande, um time de mais de 100 pessoas, e a gente entregava os projetos e fazia essas comunicações internas. E aí, dos produtos que nós tínhamos ali, que é um produto de um RP o maior hoje do mundo, ele sempre teve um programa de indicação, que chama. Indicação. Toda hora que a gente fazia que tinha uma empresa que queria conhecer um case de um produto deles, e a gente mostrava esse case,
para essa empresa, vou dar um exemplo assim, eu implementei uma solução de CRM desse produto. Desse produto. E aí, quando eu fiz essa solução, ela virou um case de referência, porque foi muito bem implementado, virou um sucesso e tudo mais. Pô, a empresa XYZ, ela quer conhecer esse case. Se ela vem, a gente faz essa apresentação para eles de como que foi o nosso projeto, como se fosse uma recomendação. Olha, o produto funciona. Sim, indicação mesmo. A gente ganhava pontos dentro dessa empresa e esses pontos se transformavam em treinamentos. Convertia, tinha um gamification. Isso, que convertia em quê? Em treinamentos para a equipe, que eram extremamente caros. E que a gente fez tanto projeto bacana nessa jornada que eu fiz nessa empresa, que a gente ganhou dezenas de cursos para a equipe. E aí o que aconteceu? A equipe começava a se capacitar cada vez mais. E tinha os eventos. Baixava o custo de investimento do RH, baixava o custo, aumentava a capacidade de entrega. Ficava gente mais especializada, né? Mais especializados. Começava a rodar... Eu comecei a participar de eventos fora de tecnologia, que a gente tem dezenas no mercado, que falam de cases, e eu, no começo, até era eu que ia para fazer a apresentação dos cases, mas depois eu comecei a levar o time para capacitar o time, inclusive, nesse skill de se falar em público, de fazer uma apresentação e tudo mais, que também internamente eles iam usar. Sim. E aí eles começaram a fazer as palestras dos nossos cases nos eventos. Esse negócio que você comentou, cara, é muito legal. Eu comentava às vezes o pessoal, o pessoal das empresas, né, que a gente está trabalhando. Não, é porque a gente precisa atrair esses talentos da tecnologia e tal. Aí eu falava, não, show de bola, mas pô, vocês não se comunicam externamente. Vocês não estão colocando em evidência. É isso. Aí o que acontecia? O custo de contratação deles era muito grande. Então, eu não sei qual é o número hoje, mas até ano passado, se não me engano, era de 650 a 700 mil pessoas faltando na área de tecnologia. Aí você tem você deve vivenciar, né? Quanto que não ganha um arquiteto? Quer dizer, quando existe, quando você acha, quanto é que você não paga? Quanto que você não paga? Então, se você faz um marketing legal, uma comunicação legal, você tende a ter um custo menor. E o interesse, e aí eu desafiava, da empresa também, das pessoas em participar, né? Perfeito, aí eu desafiava as empresas, assim, desafiava no bom sentido. Eu falei, puta, que legal, tudo isso. Qual foi o seu último hackathon aberto? Qual foi a última vez que você fez um evento aqui? Não, nunca fiz. Então, cara, boa sorte, força bruta, cato, Gulp, manda ver aí. E você tem 2 semanas para quando o cara aparecer. Se não aparecer, você vai contratar quem tiver disponível. É assim que acontecia, é exatamente isso. Por isso da importância, inclusive, dessa questão da comunicação, de você colocar, dar essa oportunidade para as pessoas, porque as pessoas gostam, é do ser humano isso. O reconhecimento. Eu vejo poucas empresas, mas eu já vejo uma tendência boa aí. É, isso mesmo. Talentos, essa parte no Brasil, como a gente tem escassez, é briga de foice. Total.